Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui, professor Rodrigo Woloski, professor de História do auladê.com.br, né? Esse projeto aí que visa ajudar estudantes de todo o Brasil a ter mais conhecimentos, aprofundar, estudar e aí as nossas aulas ajudar bastante todos os interessados, certo? Pessoal, então vem comigo aqui para a aula 5, a aula de Idade Média. Aquele período medieval entre o século V e o século XV, um período grande aí, cerca de 1000 anos, mas algumas coisas para a gente focar aí para Enem, para vestibular e para o teu conhecimento, para tuas curiosidades também. Certo, pessoal? Então, a aulinha de Idade Média, nossa aula 5 aqui do auladê.com.br da disciplina de História. Então, vamos embora aqui, pessoal. Tá? Marco inicial, aquilo que faz começar a Idade Média, que faz a transição, faz o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. O marco que faz, de acordo com a historiografia, terminar a Idade Antiga e começar a Idade Média, foi o ano de 476, pessoal. Foi o ano onde ocorreu a queda de Roma, a capital do Império Romano, que caiu em 476, caiu lá para os povos bárbaros germânicos. Essa data foi escolhida pelos historiadores para dizer que acabou a Idade Antiga e começou a Idade Média. E o marco final, aquilo que finalizou, aquilo que terminou a Idade Média, foi o ano de 1453, século XV, onde ocorreu mais uma queda, a queda da cidade de Constantinopla. Constantinopla era a capital do Império Bizantino. E o marco histórico da tomada de Constantinopla, do Império Bizantino pelos turcos, significa aí para a maior parte dos historiadores o fim da Idade Média, o início da Idade Moderna. Idade Moderna que a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali nas nossas aulas. Certo, gurizada? Então vamos lá ver a Idade Média. Os períodos, dividida em alta e baixa Idade Média. A alta Idade Média, período que compreende do século V ao X. Dentro da gaveta de Idade Média nós temos uma subdivisão, a alta e a baixa. A alta do 5 ao 10. E também, pessoal, a baixa Idade Média. A baixa Idade Média que compreendeu do século X ao século XV. Tá? Então não tem erro aqui, não tem mistério para os períodos da Idade Média. Certo? Então vem comigo aqui para uma outra divisão. Tu divide a Idade Média em período medieval, Idade Média ocidental, do Ocidente, e a Idade Média oriental. A Idade Média ocidental, a gente está falando aqui da Europa. Está falando aqui basicamente do feudalismo dos europeus, do Ocidente. Já a Idade Média oriental, nós estamos falando do islamismo, do Maomé, do Império Bizantino, da África medieval, da China medieval, por exemplo. Aqueles povos medievais que não eram europeus. Então é muito fácil, muito tranquilo. A Idade Média ocidental e a Idade Média oriental. Ocidental Europa, oriental os demais povos medievais que não estavam lá na Europa. Certo? Vamos falar agora então da Idade Média ocidental, vamos falar de Europa. Começamos dentro dessa Idade Média ocidental na Alta Idade Média, período lá do século V ao século X depois de Cristo, é claro, né, pessoal? Então aqui na Idade Média ocidental a gente tem algumas coisas para falar. É claro, o feudalismo. O feudalismo foi o sistema político, econômico, social, cultural, típico da Europa ocidental na Idade Média. O feudalismo é um sistema, ou modo de produção feudal. É um sistema político, econômico, social, cultural, que teve controle de boa parte dos europeus lá na Idade Média. E esse feudalismo ele surge e fortalece na Alta Idade Média e entrou em crise na Baixa Idade Média, que a gente vai ver depois. Turma, o feudalismo, esse sistema político econômico aqui, ele tem três bases, três raízes que unidas, que em fusão deram origem, formataram o sistema feudal, o modo de produção feudal. O romanismo são as heranças culturais de Roma que foram colocadas no feudalismo. Por exemplo,
as vilas e o comitatus. Vilas seriam terras, fazendas, feudos. E o colonato é o trabalho servil, onde nós temos as vilas e o colonato, a vila, a fazenda, a terra, com um proprietário, com um senhor de terras, o senhor da vila, o senhor feudal, e nós temos o colonato, onde esse colono ele pratica o trabalho servil. Lá na crise de Roma, como a elite romana já com dificuldades em comprar escravos, ou ainda com problemas econômicos em pagar um salário, substituíram a mão de obra assalariada ou escrava pela servil, pelo colonato. E o colonato é básico aí do feudalismo, a base do trabalho, a base da sociedade do feudalismo, a gente vai ver daqui a pouquinho, que era o sistema servil, a servidão, ou lá para os romanos, o colonato. Então tá, além do romanismo, a gente vai lembrar do germanismo. Aqueles povos ao norte de Roma, aqueles povos ditos até então como bárbaros, os germânicos. Esses povos aqui também deram suas contribuições culturais para o feudalismo. Que contribuições são essas, professor? Bom, nós vamos lembrar aqui do direito consuetudinário. Direito consuetudinário nada mais é do que tradição oral, tradição verbal. Como eram povos que não tinham a prática da escrita, eles passavam suas leis, seus costumes, sua tradição oralmente, verbalmente, de pai para filho, geração em geração. E o feudalismo usou muito a tradição oral, a tradição verbal, o contrato verbal na sociedade medieval, na sociedade feudal. E além do direito consuetudinário, também aqui o comitatus foi herdado do germanismo. Gurizada, comitatus significa fidelidade entre os guerreiros. Como os germânicos eram povos guerreiros, essa arte da guerra, esse costume bélico de promover guerras de forma frequente, foi herdado lá para o feudalismo. E o comitatus significa fidelidade entre os guerreiros, onde existe uma certa hierarquia, existe um chefe militar, existe um chefe do bando, chefe daquele exército particular de guerreiros, certo? Então, a fidelidade entre os guerreiros. O subordinado, o guerreiro que é fiel a um líder, é fiel a um guerreiro maior, que pode ser um rei, pode ser um general, um chefe, dentro aqui do comitatus, herança do germanismo. E para finalizar, pessoal, o cristianismo, onde o cristianismo, o catolicismo, foi a grande religião da Idade Média lá na Europa. Foi a religião que deu sentido, que praticamente monopolizou a cultura europeia lá nos feudos, lá no feudalismo. Certo, pessoal? Então, romanismo, germanismo e cristianismo são as bases aí do sistema feudal, do modo de produção feudal desse sistema aqui, típico lá da Europa na Idade Média. Certo? Então, mais adiante, agora as características. Na política, o que tu tem que lembrar da política do feudalismo? Bom, o feudalismo tinha uma política descentralizada. A descentralização política. Ora, dentro de cada feudo, dentro de cada fazenda, de cada propriedade, de cada terra, quem tinha o controle político, econômico, jurídico, era o dono da terra, que daqui a pouquinho nós vamos chamar de senhor feudal, de suzerano. Então aqui, a terra, o poder descentralizado na mão de uma elite agrária, na mão dos proprietários rurais, que nós chamamos de senhores. Os senhores da terra, os senhores feudais, certo? Então aqui, lembrou, não pode esquecer, política da Idade Média, lá no feudalismo, descentralizada. Existia o reino da França, por exemplo, existia o reino da França, mas o rei não conseguia impor a sua lei na maioria dos feudos, na maior parte das terras, onde dentro da terra, dentro do feudo, quem tinha o poder, quem tinha o controle
era o dono daquela terra, era o senhor feudal. E esse poder, essa propriedade era passada de forma hereditária. Quando o senhor feudal morria, bom, seu filho mais velho geralmente assumiu o poder, que é aqui uma característica da política da Idade Média. Descentralizada. Dentro do feudo, quem manda no feudo, quem manda na terra é o senhor feudal, é o senhor, é o aristocrata, é a elite rural, certo? Então, bem tranquilo aqui a política do feudalismo. Pessoal, as características da economia. A economia feudal é tipicamente agrária, rural, camponesa, agrária do campo, é bucólico, agricultura, pecuária, certo? Então é uma economia agrária, ruralizada. Também aqui o senhor grifou que é uma economia subsistência. Por que o senhor grifou a economia de subsistência? Ora, gurizada, é porque no feudalismo nós temos tipicamente a autossuficiência. Dentro do feudo, eles produziam o necessário, aquilo que dava com o clima, com a geografia, e sobreviviam à base daquilo. A sociedade feudal era subsistente na economia, porque sobreviviam basicamente daquilo que eles conseguiam produzir. Muito pouco comércio, atenção, não é que não existia comércio, pouco comércio era realizado. E aqueles produtos de suma importância que o feudo não tinha, bom, daí se faz a troca, se faz o escambo. A base da economia é a economia de subsistência, autossuficiente, uma economia fechada, lá no umbigo, lá dentro do feudo. Mas produtos importantes, um produto necessário, por exemplo, está muito frio no nosso feudo, nós não temos lã, a gente pega um pouquinho do nosso trigo que sobrou e trocamos com lã com outro feudo que está precisando de trigo para fazer pão, por exemplo. Certo? É uma troca de produtos dentro dessa economia feudal. E também vai lembrar que a economia lá no feudalismo ela era tributária. Tributo, pessoal, é nome bonito para imposto. Onde os trabalhadores do feudo tinham que cumprir obrigações tributárias. Tinham que cumprir com suas obrigações fiscais, suas obrigações aqui dos impostos. E os principais impostos eram o dízimo, os 10% da colheita, da produção para a Igreja Católica. Tinha corvéia, a corvéia era o trabalho do servo, do camponês, para o senhor feudal, onde em dias de corvéia, tudo que fosse produzido ia para o senhor feudal. 10% para a igreja e o restante para o senhor feudal. Então a corvéia era o trabalho do camponês, era o trabalho do servo para o dono da terra. Em troca disso, o camponês ganhava lá um pedacinho de terra para viver e para produzir, que se chamava gleba. A gleba, o pedacinho de terra do camponês. Além da corvéia, além do dízimo, também tinha as banalidades. Banalidade era o aluguel das ferramentas, onde o camponês pagava um aluguel, uma taxa para usufruir do forno, do moinho, de ferramentas do senhor. E por fim, pessoal, vamos lembrar da talha. A talha era uma porcentagem do produzido na gleba. O camponês pagava a corvéia 2, 3 dias da semana. No restante dos dias ele ia para sua gleba, saía do manso senhorial, da terra exclusiva do senhor feudal, ia lá para o seu ranchinho, lá para o pedacinho de terra que o senhor feudal concedeu para ele em troca da corvéia do trabalho dele. Só que parte do produzido lá na gleba, lá na terrinha do camponês, do servo, parte ia para o castelo, parte ia para o senhor feudal, para o suzerano, que é a mesma coisa que o senhor feudal. Então fica aí os tributos: corvéia, talha, dízimo, banalidades. Lembra lá desses impostos dentro de uma economia fechada, uma economia onde o comércio monetário, a troca de produtos via dinheiro, pouco usado, e é uma economia basicamente subsistente, uma economia autossuficiente. Eu vivo com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho é de suma importância, eu pratico a troca nessa economia agrária aqui, nessa economia rural. Certo, turma? Então aqui a gente segue
para a sociedade feudal. A sociedade medieval, lá nesse feudalismo, ela é basicamente, boa parte da população, ela é rural. Ela é camponesa, ela é agrária, vive no campo, vive no feudo. Certo? E aqui o prof grifou estamental. Sociedade estamental é uma sociedade fechada, onde filho de servo, servinho era. Filho de camponês, camponês era. Filho de nobres, do senhor da terra, nobre também era, ou ia para o clero. E por que é uma sociedade estamental, uma sociedade fechada? Porque praticamente inexistia a ideia de ascensão social. O camponês, o servo, não poderia se ascender, virar nobre, ou o nobre não virar um camponês. A ideia de ascensão social, ela pouco existia. O que determina o teu estado social, o teu estamento, é o teu consanguíneo, é o teu nascimento. Se eu nasci numa família de servos, bom, turma, eu sou servo. Se eu nasci numa família de nobres, legal, eu sou nobre. Ou vou para o clero, viro padre, irmão, irmã, certo? Viro religioso. Então, uma sociedade fechada entre os servos, aqueles que trabalhavam no feudo, uma sociedade fechada com os nobres, que eram os donos da terra, e com a Igreja Católica, o clero, aqueles que davam orientação espiritual, aqueles que tinham o controle cultural do feudo, da terra, da fazenda, lá na Idade Média. Lembrando que a nobreza era dividida em senhor feudal ou suzerano. Suzerano é a mesma coisa que senhor feudal, é o líder daqueles nobres, é o guerreiro, líder, chefe daqueles nobres, o proprietário máximo da terra, e os seus subordinados, os seus parentes nobres e subordinados, que nós chamamos aqui os guerreiros, os vassalos, aqueles que cumpriam um contrato de fidelidade com o suzerano, com o senhor feudal, um contrato de suzerania e vassalagem, herança dos germânicos, daquela sociedade guerreira e daquela sociedade que praticava o comitatus, a fidelidade entre os guerreiros. Certo, turma? Então é uma sociedade estamental fechada. Clero no topo, a nobreza e os camponeses, os servos, a maior parte, a maioria da população feudal, da população medieval. E também é uma sociedade desigual. Os poucos nobres, os proprietários da terra, tinham mais condições econômicas, conseguiam acumular mais produtos, mais recursos do que a maior parte da população, que eram os servos. Aqueles que trabalhavam para o senhor feudal, que trabalhavam para os vassalos lá na terra exclusiva do senhor feudal e nas glebas, certo? Então tu vai lembrar que é uma sociedade desigual. O feudalismo foi o sistema que antecedeu o capitalismo. E esse feudalismo, ele era desigual. O capitalismo depois manteve essa ideia da desigualdade social em boa parte aí da nossa humanidade, mas a desigualdade social também existia no feudo, onde os servos praticamente não tinham bens e eles trabalhavam para sustentar os nobres, que eram poucos, que eram os donos da terra. Era uma elite agrária, uma elite rural. E além disso, turma, a sociedade feudal, a sociedade medieval era guerreira, constantemente feudo entrando em guerra com feudo, com outro senhor feudal, em busca de mais servos, de mais terras, ou ainda de produtos, matéria-prima, alimento, sustento. E também esses feudos lá da região da França, Alemanha, que é o feudalismo clássico, constantemente eram atacados por outros povos, por povos não cristãos, como por exemplo vikings, sarracenos, islâmicos, e eles tinham aí os seus castelos bem fortificados, com grandes muros, com uma defesa aí própria, típica para se defender, certo, desses ataques. Então, é uma sociedade guerreira, constantemente feudo contra feudo, ou esses feudos se defendendo de supostas invasões. Podia ser de um feudo vizinho, ou poderia ser de um outro povo distante dessa realidade medieval aqui. Certo, turma? Então, as características da sociedade. Agora, as características da cultura. O prof grifou teocentrismo. Centro
e teu. Teu é Deus. Deus no centro da cultura. O que dava norte, o que dava sentido, o que determinava a cultura do homem feudal, do homem medieval, era Deus. Ou seja, era a religião, era o cristianismo, era aquilo que era ensinado, era a doutrina da Igreja Católica, que tinha o controle social da população medieval. Tá? Então tá aqui, ó, monopólio do cristianismo, do católico, do catolicismo. A Igreja Católica tinha o controle dessa sociedade estamental. A Igreja Católica, além de conseguir arrecadar o dízimo, de conseguir arrecadar tributos dos feudos, a Igreja Católica também tinha o controle da sociedade para manter esse sistema. E a Igreja Católica aqui, ela pode ser considerada como a grande rainha da Idade Média. Se nós não temos um rei que tem um controle, que centraliza o poder nele, porque o poder está na mão, fragmentado nessa elite rural, bom, nós temos a Igreja Católica, a instituição igreja que conseguia colocar as suas ideias, a sua lei, impor sua doutrina em praticamente todos os feudos lá dessa Europa medieval. Certo? Então aqui na cultura teocêntrica, centro Deus, Deus no centro da cultura humana, ou aquilo que dá sentido para a tua vida, é Deus, é a doutrina, aos mandamentos da Igreja Católica. Tranquilo? Pessoal, é aqui da Baixa Idade Média, dos séculos X ao século XV. Se lá na Idade Média, da Alta Idade Média, nós vimos o surgimento e fortalecimento do feudalismo, na Baixa Idade Média nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a crise do feudalismo, certo? Para começar, a gente fala das cruzadas, entre os séculos XI e XIII. Pessoal, as cruzadas foram expedições militares e civis, de europeus, de cristãos, por isso cruzados, da Europa rumo à Terra Santa. Por que que os cristãos, por que que homens medievos, entre os séculos XI e XIII, promoveram 8 expedições, 8 viagens militares, empreendidas tanto por servos, por civis, quanto por guerreiros, vassalos e senhores feudais e reis? Por que isso, prof? As motivações são as espirituais e materiais. Onde a motivação espiritual era aquele que lutasse na Terra Santa, aquele cristão que lutasse na região do Oriente Médio, de Jerusalém, ganharia a remissão dos pecados, seria perdoado. Remissão é perdoado. Tá? E a motivação material, os papas incentivavam os europeus, os cruzados a lutarem, a matarem fiéis, a matar muçulmanos ou serem mortos nessas guerras aí, para, quem sabe, prosperar e enriquecer. Porque aqui na Idade Média, o mundo rico é o mundo muçulmano, é o mundo árabe, é o mundo dos bizantinos, não a Europa medieval. Essa Europa aqui, em comparação econômica, muito aquém, muito atrasada com os muçulmanos e os bizantinos. Então tu vai lembrar, tu une aqui a motivação espiritual. Vamos tirar a Terra Santa da mão dos turcos, dos muçulmanos, e passar a região onde Jesus nasceu, pregou, morreu e, para quem acredita, ressuscitou, para a Igreja Católica. Ao mesmo tempo que quem for lutar lá vai ganhar o perdão das suas dívidas, dos seus pecados. E a motivação material, turma, que é ir para uma terra onde jorram leite e mel, onde é rica, é farta, é próspera. O europeu, o cristão, que tinha aquela economia subsistência, aquela economia fechada, simplória, bom, esse cristão agora vai lá para a Terra Santa para usufruir de toda a riqueza, de toda a fartura que existia no mundo muçulmano, lá nos turcos, lá na região de Jerusalém. Certo, turma? E aqui, pessoal, as motivações espirituais e materiais deram o sentido para os resultados. Um deles, depois dessas 8 guerras, nós temos, das 8 expedições ao longo de 3 séculos, o fortalecimento do comércio e da burguesia. O burguês é o comerciante lá na Idade Média. Onde que a partir das cruzadas, o mar Mediterrâneo, o contato do europeu com os homens do Oriente se ampliou, se fortaleceu, e o comércio entrou na Europa com novos produtos, com produtos diferentes, exóticos, com força. E esse comércio, essa burguesia,
ajudou em muito a terminar com o feudalismo e iniciar um sistema novo, que é o capitalismo, que a gente vai ver lá nas aulas de Idade Moderna. Tá? Então aqui, um grande resultado das cruzadas foi o surgimento, o crescimento, melhor dizendo, do comércio. E essa burguesia, esses comerciantes cada vez mais fortes, mais prósperos, fazendo a troca do sistema feudal pelo sistema mercantilista ou capitalista lá na Idade Moderna. No finalzinho da Idade Média, toda essa transformação aí na Baixa Idade Média. Pessoal, o renascimento urbano e comercial dos séculos XI ao século XV, nessa Baixa Idade Média. Com as cruzadas, a cultura oriental também entrou com força no Ocidente. A burguesia também investiu nas cidades, nas fábricas, que eram chamadas de guildas e corporações de ofício, fábricas artesanais, né? As universidades, onde o aprimoramento das ciências, a discussão, o científico agora é valorizado, onde os questionamentos surgem, questionamento à religião, por exemplo, começa a surgir com força nesse renascimento urbano e comercial. E a monetarização, onde se o comércio cresce, se a troca de produtos cresce, agora também com o dinheiro, com a ideia do valor monetário. É o capitalismo batendo na nossa porta e o feudalismo começando a ruir, começando a enfraquecer, entrar em decadência, em crise. Então tu vai lembrar do renascimento urbano comercial, o crescimento das cidades, onde esses burgos, a burguesia se concentrava nas suas feiras de troca, nas suas corporações de ofício, guildas, que eram fabriquetas, também as universidades e a monetarização, o ressurgimento do dinheiro, da troca com o valor comercial, com a troca com o dinheiro. Certo? E aqui, pessoal, para acabar a Idade Média Ocidental, nós temos a crise do feudalismo, que foi intensificada, foi muito forte dos séculos XIV ao século XV, onde nós temos a peste negra, ou a peste bubônica, onde essa doença, no século XIII para o XIV, matou 1/3 dos medievos lá na Europa Ocidental. 1/3 dos medievos padeceram, morreram, faleceram nessa doença chamada peste negra. E essa doença, aí, pelas ironias da história, foi trazida justamente para aquele movimento, para aquela característica que fez o feudalismo entrar em decadência e o capitalismo surgir, que é o comércio. A partir das transações comerciais do Oriente com o Ocidente, essa doença chegou. E essa doença foi avassaladora, foi horrorosa para os europeus na Idade Média, porque o europeu com pouca higiene, o europeu que se alimentava mal, que trabalhava muito, uma sociedade muito enfraquecida, bom, ficou fácil para uma doença tomar conta num período que nós temos aí pouco avanço na medicina, nas ciências. As rebeliões camponesas. Um camponês doente, um camponês constantemente oprimido, que passa a questionar aquele excesso de tributos, tanto para a igreja e principalmente para o senhor feudal, que vê a expectativa de melhoras na cidade, no burgo. Bom, esses camponeses no século XIV e XV, em muito fazendo o quê? Guerras, rebeliões, invadindo castelo, saqueando castelo, atentado ao senhor feudal, também alguns camponeses se rebelando contra a igreja, contra aqueles que oprimiam, aqueles que usavam do seu trabalho para se enriquecer, para ter uma boa vida, em comparação com o servo que trabalhava demais e não tinha aquela expectativa, não tinha aquela possibilidade de ascender, de crescer na vida economicamente. O êxodo rural, êxodo, saída, migração, o campo diminui e as cidades cresceram. Nós temos o êxodo rural e o crescimento urbano. Esses camponeses, esses servos em guerra, com doença, com problemas, bom, eles fogem, migram do campo em grande leva para as cidades. Então, êxodo rural, crescimento urbano. A Guerra dos 100 Anos, pessoal, também ajudou aí a fazer a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a iniciar aí uma crise do sistema feudal, onde França e Inglaterra fizeram uma longa guerra que também aí
ajudou o sistema feudal a entrar em decadência, onde franceses e ingleses criaram exércitos nacionais e despertam o nacionalismo. Eu da França ou eu da Inglaterra, não mais o eu do feudo, agora o sentimento nacionalista de França e de Inglaterra, e não de respeito, não de fidelidade a um senhor feudal, um respeito a uma nação, um respeito a um rei. Então aqui, a Guerra dos 100 Anos faz despertar na Europa o sentimento nacionalista e também fez lá despertar na Europa, surgir na Europa, os exércitos nacionais modernos. E para acabar, que é a nossa próxima aula, depois da Idade Média, que é o Renascimento Cultural. Aquele período histórico onde as características medievais foram sendo substituídas pelas características do homem moderno. É a transição da Idade Média para a Idade Moderna nos aspectos culturais. Mas o Renascimento Cultural vai ficar para uma próxima aula. Certo, pessoal? Então a gente encerra aqui a Idade Média Ocidental. Na próxima aula a gente vai ver a Idade Média Oriental, tá? Então sucesso para vocês, um forte abraço, até a próxima, tchau!